Se achar imune ao engano. Gente, se achar imune ao engano é o quê? Eu não tenho como ser enganado, porque eu tenho noção dos atos de Jezabel, dos comportamentos, das personificações dela, e eu não vou ser enganada, nem por ela e nem manifestar atitudes dela. Então aqui, ó, egocêntrica, orgulhosa, obstinada e arrogante. Quando nós nos achamos que estamos imunes a ser enganados, nós estamos nessa condição aqui, viu? Nós estamos nessa condição. Orgulhoso, obstinado, arrogante para os homens, né? E egocêntrico para as mulheres no feminino. Amém? Vamos lá. Passividade. Falta de ação. Não agir em determinadas circunstâncias. Ser passivo. Demorar tomar atitude. Não tomar, né? Alimentar a rejeição. Percepção de que as pessoas não têm interesse naquilo que você tem a oferecer. Queridos, o teu propósito é para algo em específico. E no momento que o teu propósito estiver alinhado, vai acontecer. Talvez você queira também cumprir o seu propósito num lugar que não vai receber. Um lugar que não vai deixar as raízes dos tronos, a iniquidade, não vai aceitar esse ensino, não vai aceitar Sião. Então, queridos, talvez aceite até pela boca de outro, por outras pessoas, mas não vai ser você. O lugar do seu propósito já está estabelecido por Deus, entende? Então, alimentar o sentimento de rejeição nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido aqui, de que eu não sou valorizado, o meu ensino não é ouvido. Entenda, há um nível de governo para você, há um nível de lugares que você irá acessar que eu não vou. Eu não vou acessar lugares que você vai. Eu não tenho conhecimento que você tem, não tenho a sua agenda, eu não tenho. Então, quer dizer, nesses territórios e nesses lugares é você. Entende? E talvez você não acesse lugares que eu vou acessar, porque você não tem os conhecimentos, nem as conexões. Então, você entende que você tem que entender aonde o Senhor está te colocando nesse tempo? As conexões que Ele está te dando para esse tempo? Entendeu? Alimentar desvalorização. Está muito parecido com alimentar rejeição, né? Se sentir desvalorizado por falta de aprovação. Gente, a questão de ser aprovado. A necessidade de ser aprovado está muito relacionado com a falta de paternidade, viu? Nós queremos ser aprovados, queremos alguém dizendo que está ok, que está certo. Mas, apóstolo, não tem que ser assim? O nosso discipulador não tem que atuar dessa forma? O nosso discipulador, sim, mas aí você quer ser valorizado pelos irmãos, você quer ser valorizado pela família, você quer ser aprovado. E se as pessoas, queridos, te aprovarem ou não, não é a questão. A questão é, Deus está te aprovando? Entende? Deus está te aprovando, é essa aprovação que você precisa. Porque aqui Elias não estava sendo aprovado, irmãos. Não estava. Ele era um. Quantos eram os profetas? 450 de Baal, 400 de Azera. Né? 850. Então, você tem que entender, Deus está aprovando os 850? Não. Mas a população está. Ao ponto de Elias falar assim, olha, vocês têm que decidir se vocês vão cochear entre dois senhores. Ou vocês agradam a Baal ou agradam a Deus. Ou servem a Baal ou servem a Deus. Não é isso? Então ele era um. O nível de aprovação dele era só Deus. Maioria absoluta. Amém! Entenderam? A aprovação que era necessário, ele tinha. E aí, queridos, que o profeta, o apóstolo, o servo, o filho de Deus precisa ter. A aceitação do eterno.
Amém? Alimentar a autopiedade. Queridos, autopiedade é ter piedade de si mesmo, sabe? Desgosto, sabe? Tristezas, dores. Amados, deixa eu te falar. A tua história é dura? A minha também. Se eu contar a minha história para você, você vai chorar comigo. Quem já escutou um pouquinho da minha história? Não chorou comigo? Até eu, quando eu conto, choro de novo. Choro não. Às vezes eu choro. A tua história é dura? É ou não é? A do seu irmão também é? Olhe para ele. Olhe para o seu irmão. A história dele também é. Agora você pode decidir em ficar alimentando as tuas dores, as tuas feridas, ficar... ou pegar essas feridas e torná-las instrumento de cura. Amém? Amém? Tornar essas feridas instrumento de cura. Como? Tira a valorização dessas dores. Queridos, as pessoas traem mesmo. Traem. Falam mal mesmo. E você não encontrou só essa turma. Deixa eu te falar, tem outras turmas por aí piores do que essa. É porque você não conhece o pessoal que eu conheço. Brincadeira. Cada um de nós conhece um pessoal, não é? Né? Pensa aí, desde a tua infância, o pessoal que você conhece aí, não é barra pesada? Então, não te judiaram? É que nós valorizamos as nossas dores, as nossas, sabe? Os nossos fracassos. Deixa eu te falar, todo mundo tem dor. Todo mundo foi traído. Se não foi a melhor amiga, foi o marido. Ou o marido com a melhor amiga. Então para de valorizar a tua dor. Todo mundo tem dor. Todo mundo um dia foi abandonado. Não, eu não estou desmerecendo a tua história, tá? Eu estou te tirando desse lugar. Porque se você continuar nesse lugar de dor, deixa eu te falar, você não vai progredir. Temos que virar a página, fechar os ciclos e encerrar. Amém? Isso tem que ser uma verdade em nós e na nossa história. Gente, parece assim, até chato essa minha colocação assim. É como se eu não estivesse respeitando o teu sofrimento. Mas, gente, eu também tenho sofrimento. E se você conversar com outro ministro, você vai falar, não, eu não sofri nada. Porque... se você for conversar com outra pessoa, você vai ver que a tua dor foi doída, foi sofrida, mas tem dores piores. Tem pessoas com percas maiores. Entende? Tem pessoas que perderam os filhos. Não foi para o mundo, foi para a morte. Existem níveis de dores que você não chegou e nem queira chegar. Então nós vamos sair desses lugares de dor. Amém? Amém. Esses ovos aí, para nos paralisar, eles vão ser arrancados de nós. Amém? Amém? Nós vamos arrancar, nós vamos falar, chega disso. Chega de lamber ferida. Eu não queria colocar aqui, porque é uma palavra, uma linguagem tão chula, né? Vocês não merecem essa linguagem. Vocês são um povo nobre. Mas o fato de a gente ficar remoendo, deixa eu te falar. Sabe as consequências de remoedor? Amargura de alma e de espírito. Você vai engordar. A amargura engorda. Nós vamos curar essas águas, amém? Essas águas. A amargura engorda, dá ruga, nos deixa triste, nos paralisa ministerialmente, nos paralisa emocionalmente. Isso daí, estou falando de aparência, não estou nem falando, sabe, do tanto que prejudica a tua vida e a minha vida. O tanto que a amargura dos meus sentimentos, das coisas que fizeram comigo, só me atrasaram.
A amargura só nos atrasa. Então, alimentar a desvalorização, alimentar a autopiedade, alimentar a amargura, permanecer em estado de dor, alimentando a amargura, sai do estado de dor. Amém? Sai desse lugar. Esse não é o teu lugar. Você já viu alguém chegar no hospital e permanecer lá para sempre? Já? Sabe por que não? Porque ele chega, é medicado, a dor tem que passar. Se não passar, abre. Se precisar, nós vamos abrir hoje. Mas vamos sair desses lugares. Porque me afrontaram, me acusaram, me traíram, me disseram que eu sou isso, você é. Não, então sai daí. Porque quando alguém te fala e você acata, você fica naquele lugar. Esse não é teu lugar? O que você está fazendo aí ainda? O que você está fazendo aí se não é teu lugar? Você não é isso. Cristo não te chamou para isso. Amém? Então, o lugar de dor, o leito, o hospital, é para sermos curados. Ou nós vamos tratar essa infecção hoje, ou nós vamos abrir você hoje, arrancar esse tumor aí, essa célula que está contra Deus e contra o propósito de Deus. Mas no leito você não pode mais ficar. Sem rejeição, sem desvalorização, Gente, se estão te rejeitando, não tem bom gosto. Amém? Repete. Não tem bom. Se estão te rejeitando, não possuem bom gosto. Você acha mesmo que alguém de bom gosto vai rejeitar? Não vai. Vai rejeitar você? Só lamento. AP, uma coisa que nós Fala, precisamos meu estar muito ciente. Tá. Que essa rejeição, ela vai ser pela vida. Então, no primeiro degrau, você vai ser rejeitada nesse nível. No segundo degrau, no terceiro, no quarto, ou seja, no primeiro andar, no segundo andar. São níveis diferentes que nós vamos ter que vencer de pessoas diferentes, de pessoas que você nunca imaginou, de pessoas que você nunca pensou que poderia te rejeitar. Mas isso vai o quê? Nos promover. Amém. Porque se no primeiro degrau você foi rejeitada, é porque você não cabe mais lá, então você vai ter que passar para o segundo. Entendeu? No segundo você foi rejeitado, você vai ter que passar para o terceiro. Mas isso é uma escolha. É. Porque se eu escolher lamber ferida, eu vou ficar no primeiro. Nossa. Então eu decido, né? Nós temos o poder de decisão, o Senhor nos deu o livre-arbítrio e nós decidimos se nós vamos ficar feridos ou se nós vamos passar para o próximo degrau, para o próximo andar. Amém? Amém. Muito bem. Olha que interessante. Não, dá o microfone para ele. Fala no microfone. Essa é minha garota. Que lindos. Vai, AP, fala. Não, você. Ele é o meu rei. Isso mesmo. Muito bem. Essa semana nós acessamos algo na internet muito interessante. Se eu errar, o senhor me corrige. Enquanto Davi cuidava de ovelhas, ele enfrentava animais. É isso? Quando ele foi ungido, ele enfrentou pelos irmãos. Então vamos lá. Quando ele pastoreava ovelhas, ele enfrentava animais, leão, urso. Quando ele foi para mais perto do pai, para próximo do pai, o nível aumentou e ele começou a ser atacado e a guerra dele era com os irmãos. Depois a guerra dele foi com um gigante. Quando ele se tornou um guerreiro,
Quando ele foi ungido e se tornou um rei, quem lutava contra ele? Reis. Tomara que quem esteja guerreando com você não seja um animal. Vamos subir de nível, amém? Até as nossas guerras tem que estar no nível hard. Ai, amém? Então vamos lá. Nunca você vai parar de ser traído, porque a humanidade está em processo de libertação e transformação. Ah, apóstola, mas eu vou para um nível de rei lá, eu não vou ser traído. Meu irmão, acorda, irmão. Como diz o apóstolo Sinomar, o povo é mau. Entende aqui? Então, o que você precisa? Resiliência, equilíbrio e maturidade. Não espere, se você não colocar expectativa em mim, não colocar expectativa nos homens, coloque em Deus, em nome de Jesus, porque se eu tiver na sua vida ou se eu não tiver, amém? Quem precisa estar? O Senhor. Se Ele tiver, não importa quem vai se vender, não importa quem vai sentar na mesa de Jezabel, não importa quem vai te trair, não importa. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Amém? Então esses lugares aqui não são teus lugares, tá? Hoje você vai liberar perdão para toda essa turma aí. Toda essa turma. Amém? Você não vai ficar com peso, carregando fardo, não. Nada de passividade, nem de rejeição, nem de desvalorização, nem de autopiedade, nem de amargura. Quem perdeu, gente? Quem está perto de você? Ah, que isso? Olha o tanto que você é bonito, bonita. Amém? Hã? Não vou repetir isso não, tá? As pérolas que saem aqui, gente, ainda bem. Ó, alimentar ciúmes, pensamento voluntário a sentimentos de disputa ou competição. Esses pensamentos voluntários, você recebe a indução, é óbvio que é um trono, nesse caso, Geza, para os mais íntimos. Tem pessoal que é íntimo. Tem intimidade não, né? Jezabel. Intimidade é coisa que nós não queremos. Então, vamos lá. Pensamento voluntário. Por quê? Porque o trono lança. E você fala, é eu que estou vendo isso, eu que estou pensando. Não é. Entendeu? Você recebe uma sugestão. Sim. Na primeira pessoa, como se fosse você que estivesse pensando. Muito bem. Então, o que significa? Tudo que estiver ligado à disputa e à competição, sai fora. Não entra. É ela. Se a pessoa lançar em você e você cair, não, eu vou competir. Você caiu na teia. Lançou, desvia. Sai daqui. Isso é uma cruz, gente. Sai daqui. Faz uma pasta de alho. Brincadeira. Então, tudo que for disputa e competição, corre. Corre. Você não precisa disputar nada. O que é teu é teu. Amém? O que é para você é seu. Você não tem que cair nessa frequência de disputar. Gente, não fica disputando. Você vai disputar algo que não foi Deus que colocou para você, você vai ter problema. Vai por mim. Preste atenção nas estratégias de competição, de disputa. Se a pessoa atrasar o teu processo, amanhã a queda dele é maior. Às vezes a pessoa pode manipular, fazer tudo para que você não cumpra o propósito naquele dia, mas vai chegar o dia que a casinha vai cair, o tapete vai ser puxado. Porque tudo que nós plantamos, colhemos. Então não é melhor você ter semente boa para colher? Gente, o que a tua geração, teus filhos vão colher?
planta coisa boa. Amém? Já tem gente demais plantando semente ruim. Não quero fazer parte dessa tribo e não. Dessa turma. Não. Decida por plantar sementes boas, decida por não entrar em disputas e competições. Alimentar crítica, permanência em estado de desvalorização e difamação. Gente, crítica, vou te falar o que é a crítica. Nós até conversávamos sobre isso. Aparentemente, a crítica parece que é um sentimento construtivo, né? Eu vou dar uma palavra, uma crítica construtiva. E nós entendemos que isso não existe. Porque a crítica, ela nunca pode ser construtiva. Um conselho é construtivo. Geralmente, quem critica não faz. Geralmente, quem critica não consegue fazer o que você fez. Entende? É a forma da pessoa se sentir melhor, desvalorizando o seu trabalho, sua competência, sua inteligência, sua capacidade, sua beleza, sua atuação, tudo seu. Entende? Então, alimentar crítica, você se tornar crítico, gente, não critique. Se Deus levantou alguém para ministrar daquele jeito, ele vai alcançar uma tribo específica. Levantou outra pessoa para ministrar de outro jeito, vai alcançar alguém. Isso daqui nós temos que trabalhar muito, porque nós temos essa habilidade de criticar. O que é isso aí, meu Deus do céu? A gente não faz isso? Nós fazemos, né? Os outros que fazem não, é nós criticamos. E é por isso que nós vamos arrancar esses ovos hoje, tá? Porque nós não vamos permanecer nesse estado de crítica. Amém? Queima. Vamos lá. Gente, essa parte aqui de difamação, o que é isso? Difamação. Tirar a fama, desvalorizar, tornar algo valioso sem valor. Você consegue entender? Tirar a fama, desvalorizar. Gente, isso nós precisamos vencer. Tá? Nós precisamos sair desse lugar. Você não precisa desvalorizar ninguém para ser valorizado. O teu valor é único. O meu valor é único. Amém? Você não precisa cair nisso. Não cai nessa teia. Porque a mesma teia que você lança fazendo e falando é a mesma que vai te prender e te paralisar. Vamos lá? Se eu falei ovo, ovos. Eu falei ovo, né? Vamos. Ovos. Vamos lá. Alimentar a ira. O que é? Meu Deus, e meu pai, me ajuda. Vamos lá. Alimentar a ira. Permanecer em estado irado ou levar pessoas a se irar. Alimentar a ira. A pessoa já está se acalmando. Ei, mas você viu? Ei, mas olha. A pessoa já está saindo da dor e você vai lá e enfia outro espeto nela. Outra adaga. Né? Então, o que você faz aqui? Você, além de tornar a pessoa irada, né? Além de causar a ira, aí você já não está mais como vítima. Você já é a Jezabel. Alimentar o medo, permanecer em medo e receio ou alimentar consciência de perigo. Consciência de perigo. Mas você vai fazer isso? Você não tem medo, não? Você vai entrar nesse negócio de libertação? Se ficar fazendo essas orações, essas renúncias? Já viu isso? Você já está pensando, meu Deus, o que é isso? Né? Você já está querendo entender o que é trono. Ainda tem alguém que vai lá em você, ou seja o que for, gente, o medo de uma faculdade, colocar medo em você de um casamento, né?
Você já viu pessoas que tiveram problemas nos casamentos? Você vai casar? Eu só vou casar porque é um princípio de Deus, não é? Não é bom que o homem viva só. Então a pessoa teve uma decepção, uma frustração e quer frustrar todo mundo que está do lado. Não é isso? Abriu uma empresa, quebrou a empresa. Você vai ser empresário? Não, você não sabe o que é isso, não. Isso é alimentar medo. Gente, deixa as pessoas ter as experiências dela. Em nome de Jesus. Porque não quer dizer que a sua empresa não deu certo, que a dela também não vai dar. Não quer dizer que o seu casamento não deu certo, o casamento do outro não vai dar. Aquilo que eu temia me sobreveio. Então, não é melhor você declarar uma empresa abençoada, não é melhor você pensar assim do que padecer por medo, seja sobre influência ou seja pessoal mesmo, sua característica? Alimentar legalismo, religiosidade exacerbada, apenas para cumprir protocolo. Você sabe o que significa legalismo? O quê? Protocolo, lei. Se não for assim, não é de Deus. Se não for nesse formato, se não tiver o tom da minha voz ou a minha forma de se expressar, é legalismo. Legalismo é colocar uma religiosidade acima do mover, entende? Porque o Espírito, queridos, ele não está sujeito à tua mentalidade. Se a tua mentalidade é de não crer no Espírito Santo, ele não vai se manifestar porque você não crê? E se quem está ministrando crê? Entende? Então, o legalismo só acontece assim, só funciona se for assim. Não, não é. Não coloque um padrão para o Senhor. Não coloque um padrão. Nem para religiosidade excessiva e nem para a falta dela. Entende? Ai, não precisa mais ser assim, porque nós somos livres. Gente, depois que foi ensinado que nós somos reis e sacerdotes, que nós precisamos ser respeitados, as pessoas tenderam a desrespeitar suas autoridades. Acredita nisso? Isso está errado. Você é livre, o Senhor te chamou para a liberdade, mas Ele não quebra princípios, não, tá? O que você mais escuta, eu tenho identidade, me respeita. Ué, gente, não é o contrário, não? Eu sei que tem que respeitar sua autoridade? Então tem um limite muito aí, sabe? Nem o legalismo e nem a falta de respeito, a libertinagem, né? Entende? Alimentar a depressão, sentimentos de desvalorização e insuficiência. Alimentar a perversão sexual, permanência em imoralidade, contaminação do corpo de Cristo. Isso aqui é uma coisa muito séria. O seu pecado é o pecado do corpo, você sabia? Isso daqui vale para perversão sexual e eu vou falar dela agora. Vou falar de masturbação, de pornografia, de imoralidade. O corpo que você ceia está com esse pecado, se você tiver essa prática. Não tem o pecado da mão. A mão pecou. O corpo de Cristo não é igreja? É ou não é? A mão pecou, o pé não, a perna não, o umbigo não. É assim? Não. Todo o corpo pecou. Então, alimentar a imoralidade, ficar na permanência da imoralidade, atuar contaminando o corpo de Cristo, é aquela palavrinha da ceia. Muitos adoecem por não discernir o corpo.
Discernir o corpo, para nós, é o quê? Religiosamente falando. Não se arrependeu, né? Não é isso? Do pecado próprio, não é? Você contamina o corpo, se você não se arrepender. E o corpo contamina você. Então, o corpo é um. O pedido de perdão tem que ser assim: Pai, nós pecamos e nós nos arrependemos. Amém? Gente, dá uma raiva quando você... quando você sabe de coisa assim, você fala, gente, olha... É só Jesus para amar a humanidade mesmo, né? Nesse nível, não é? O pecado do corpo. Por isso que vocês estão numa escola de libertadores, porque vocês estão amadurecendo e recebendo alimento sólido. Amém? Vocês estão deixando de tomar leitinho. Vocês estão entendendo que o pecado de um é o pecado de todos. Está ruim de ouvir isso? Por isso que você tem que cuidar do seu irmão ao invés de crucificar ele. Ao invés de apontar e dar risada, você está vendo? Caiu de novo. Não faça isso. Meu Deus, meu irmão caiu. Pai, em nome de Jesus, fortalece ele, arranca ele desses lugares. É o contrário. Não é crucificar, apontar, difamar, denegrir, expor, colocar em praça pública, apedrejar. É o contrário. É socorrer. Gente, você está batendo no seu corpo, você está batendo em você. Você está difamando a pessoa, você está difamando você. Ruim. Mas é verdade. Difícil de ouvir, né? Alimentar a idolatria. Adoração a homens, a placas ou a deuses. Gente, a adoração às placas... Tem um nome... Orgulho denominacional. Se não for da minha igreja, não é bom, não é espiritual, au, au, au. Por quê? Porque o pessoal da minha igreja, porque nós somos... honra, uma coisa, amém? Bajulação, orgulho denominacional, idolatria, outra coisa. Você sabia que quando você não se limpou ainda da idolatria, sabe qual é a idolatria que eu estou falando, né? Aquela, lá do início. E você vem para a igreja, a tua tendência é idolatrar os pastores. E tem pastor que ama ser idolatrado. É. Nós não podemos idolatrar e não podemos ser idolatrados. Entende? Honrados, respeitados, amados, valorizados. Tudo é importante e faz parte. Mas não troque uma imagem de escultura por um apóstolo. Não troque uma imagem de escultura por um pastor. Não troque. Só vai mudar o cenário. A idolatria está ali. Entendeu? Ruim? Não adora. Sim? Perdão, pode falar. Não adorem a homens. O homem não tem condição de receber adoração. Todas as pessoas que recebem adoração morrem cedo. Isso não é uma palavra da Marlene Matos aí, não. Que ela acabou de falar e está em evidência. Isso é praxe. Todas as pessoas que receberam adoração e não devolveram para o Senhor morrem cedo. A nossa estrutura não é de receber adoração. Nós somos seres humanos. Nós fomos criados para adorar ao Rei. A nossa função, a nossa criação tem uma função, e não é a de ser adorado. A nossa função é de adorar a um único Deus. Pode falar, Pedro. É algo muito importante sobre a idolatria, é quando nós adoramos o marido, quando nós adoramos a esposa, quando nós adoramos os filhos, quando nós adoramos os pais, né? Então, pode? Não, pode não.
E a gente vê muitas coisas terminando, acabando por causa da idolatria. Sim. Tá? Então, é muito importante a gente entender que a adoração, né, ela só não é lá do início, né? A santo, a imagem, Sim. mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma adoração. Exatamente. E essa adoração aí que a apóstola está falando, ela não é uma adoração voluntária, às vezes. Você nem sabe que você tem um ser humano com Deus. Por exemplo, o esposo ou a esposa, né? Você coloca ela acima dos princípios de Deus? Você coloca ele acima dos princípios de Deus? Ele é seu Deus. Se ele estiver acima dos princípios de Deus, não tem meio termo. Você está adorando ele involuntariamente. Porque a adoração pode ser voluntária ou involuntária. Você pode não saber que está adorando. Entende? Ninguém pode estar acima dos princípios de Deus. Ninguém. Só vai mudar o alvo, sabe? O ser adorado. Aqui, ó. Alimentar a insubordinação. Gente, essa aqui, nós vamos trabalhar ela e vamos bater doído. Porque nós temos uma tendência a ser insubordinados, a não respeitar, a não valorizar, a não obedecer. Eu não sei, sabe? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ninguém manda em mim. Romanos. É bem romano esse pensamento mesmo, né? Não funciona assim. A insubordinação é algo terrível e é um dos comandos de Jezabel. Não se sujeitar a autoridades competentes e designadas para a missão. Seja a missão te levar até a salvação. Primeiro passo, batismo. Te levar ao discipulado. Te discipular, te levar ao reino. Apóstola, existem exceções? Existe caso? Existe. Existem pessoas que não conseguem te levar nem na esquina. Então, ela não pode te levar para missão nenhuma. E você tem que pular do barco nessa hora. Entende? Mas mesmo sendo uma autoridade, se ela estiver sem condição, você não pode. Mas eu não estou insubordinado. Primeiramente, princípios de Deus. Se eu estiver contra os princípios de Deus, você não pode me ouvir. Como que você vai me ouvir? Eu vou te levar para um precipício. Eu preciso estar alinhada. Pregar e viver. Falar e fazer. Minha palavra tem que condizer com as minhas ações. Meus frutos têm que condizer com a árvore que eu digo que sou. Se não, corre. E olha, depois não vai ser fácil ser livre não, tá? Porque você vai alcançar o estado de liberdade, de libertação, mas você vai precisar se manter livre. Vai precisar se manter liberto. E a tendência do povo de Deus é voltar sempre para o Egito, porque lá tem cebola, alho, pepinos. Tem gente que gosta de pepino, né? Coisa difícil é liderar pessoas livres. Porque a maioria das pessoas que são livres são insubordinadas. Ei, Deus tirou o povo do Egito, mas ele tirou sozinho? Quem que estava lá direcionando o povo? E Arão. Então não pense você que você... E quando é propósito de Deus, quando a autoridade foi estabelecida por Deus, a terra se abre e engole os insubordinados. Isso é princípio bíblico. A insubordinação é uma teia e vai te levar para o buraco. Sim, lepra, né? Alimentar rebelião.
se rebelar e levar pessoas à rebelião, ato de oposição à autoridade. Nós já tratamos isso. O pior rebelde, a pior rebelião é a que não sai, permanece em rebeldia. Não concordo. E está lá. Não é assim, e está lá. Se a pessoa não concorda e ela vai buscar... Gente, você tem livre-arbítrio. Você pode buscar outra igreja, você pode buscar outro pastor, você pode buscar, sabe, outro bairro, outra cidade, outra nação. Você é livre. Agora, não tem como você estar num lugar e estar com o seu coração contra. Porque você está dividindo, você está em rebelião. Rebelião não é quem sai. Você aprendeu que é só isso. Saiu em rebelião, levou 5. Dê glória a Deus. É necessário, é outro propósito. Deixa que vai. Agora, permanecer discordando, você tem um problema que você não sabe o tamanho. Não, você contamina o local. Porque a saliva, a língua, a fala, ela contamina. Ela amarga qualquer água. Lembrando que a saliva é um DNA, é um sangue branco. Você contamina o solo. Você torna aquele lugar improdutivo. Hã? Sim, a comida. Você vê o tanto que contamina a saliva? Com uma colher, provar um alimento com a mesma colher que coloca na boca e pega lá no pote, você estraga o pote inteiro. Não é? Isso, se as pessoas entendessem a maldição que ela traz para ela, ou seja, você tem uma opinião diferente, você não concorda com o lugar que você está, agradeça e vá para onde o Senhor te conduzir. Então, a gente precisa frisar bem que divisão não é o que sai, é o que fica com pensamento diferente, manipulando, causando rebelião, difamando, levantando, e isso independente se a pessoa que está na frente está certa ou errado. Se você não quer buscar maldição para a sua vida, então saia e agradece e vai para onde o Senhor te conduzir. Mas ficar independente de qualquer autoridade que esteja lá na frente, difamando, você está cavando a cova. Você está buscando maldição para você. Então, além dessa contaminação, que é mais prejudicada quem? Você. Isso a gente precisa entender. Então, por isso que é muito importante nós entendermos o que é autoridade, para saber se a gente vai entrar debaixo daquela autoridade, submeter ou não. Se submeter. Então, por isso que muitas vezes nós somos muito precipitados. A gente entra debaixo de autoridade sem conhecer. E depois que está dentro, começa, a difamar, a falar mal, a maltratar e ainda levar outras pessoas para ter uma oposição à autoridade que está lá. Então, a prudência é, antes de você entrar, você primeiro conhecer, saber como crer, como funciona, como opera, como vive, para depois assumir, falando, não, é aqui mesmo que eu vou ficar, é assim que eu creio, e eu creio que é aqui que eu vou ser alimentado. Independente de empresa, independente de igreja, independente de qualquer lugar onde você vai trabalhar ou onde você vai ficar. Inclusive para casar. Se você vai entrar num lugar onde você não pode honrar a sua sogra, onde você não pode conviver com os cunhados, onde você não pode honrar as pessoas que lá estão, não entre. É verdade. Existem mulheres que casam com homens que possuem filhos. Abençoada, você já não sabia que esse homem tinha filhos? Agora você não consegue honrar os filhos? Como que faz? Entra num local para trabalhar, 2, 3 meses, maravilha. Daqui a pouco, está no motim do café, está no motim do... né? Da greve, rebelião, bandeira.
Tem que saber as alianças que você faz, os territórios que você entra. Isso é maturidade. Gente, quem nunca fez aliança com gente que você achou que era uma coisa e quando foi viver falou: oh, você faz isso? Né? A pessoa não te conta tudo que ele faz. Sério, né? Terminamos os óvulos? Oh!